Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma resenha do Nerdwriter. E o material de hoje, como vocês já viram pelo título, é este catatal, este epitome dos quadrinhos, super-heróis. Ai, cara, os maiores super-heróis do mundo, de Paul Dini e Alex Ross. Esse trambolho, esse negócio gigantesco. Até pra comprar isso aqui, pra trazer numa caixa, pra carregar debaixo do braço ou para trazer na sacola foi difícil, mas estamos aqui com ele em mãos. É um dos materiais mais aclamados da DC Comics e dos quadrinhos de maneira geral e realmente faz jus. É um material excelente, velho. Talvez para algumas pessoas não tenha tanto impacto, mas para mim, velho, que não sou grande fã da DC, não costumo ler muita coisa, o impacto dessa obra foi muito grande. Do tipo, nossa, velho, me deu uma visão diferenciada sobre os personagens, tá ligado? Então, como eu disse, esse daqui é um epitome. Vocês sabem o que é epitome? Pausa o vídeo, bota aí no dicionário de português ou no Google, epitome, que vocês vão entender. Ah, não vou ficar dando tudo de mão beijada pra vocês, né? Vocês são grandinhos, tem que aprender a pesquisar e se virar aí. Então ele é esse epitome dos quadrinhos, ele é esse epitome dos super-heróis da DC, de tudo que os super-heróis representam. Quando você pega isso tudo, você, porra, como é que eu posso juntar todas essas qualidades? Pronto, os maiores super-heróis do mundo. Basicamente a gente vai ter uma história para cada personagem que a gente conhece, né, da questão da Liga da Justiça, inclusive uma história própria da Liga. A gente vai ter uma história do Super-Homem, uma do Batman, uma da Mulher Maravilha, uma do Lanterna. A gente vai tendo várias historinhas de cada um deles, e aí depois a gente tem também da Liga. E aí o que acontece? A gente vai ter a visão de cada um, a intenção de cada um, como cada um deles pode tornar o mundo um lugar melhor. Ou pelo menos como eles poderiam tentar tornar o mundo um lugar melhor. O Alex Ross e o Paul Dini, eles fazem um trabalho fenomenal quando eles trazem uma interpretação para os personagens que engrandece eles de uma maneira fenomenal. O Super-Homem já é aquele cara que todo mundo já sabe que ele é o bom samaritano, que ele é o escoteiro. E tem a questão dos poderes dele e das coisas que ele realmente poderia fazer. E aí ele coloca em xeque a questão do Super-Homem versus o nosso livre arbítrio. O que ele quis colocar em xeque aqui? Se o Super-Homem realmente quisesse ajudar as pessoas, ele poderia, em vez de só ficar salvando de desastres, ele poderia usar os poderes dele, as habilidades dele e dar fim à fome ou ao problema de gerar energia para o mundo inteiro. Só que ele não faz isso, por quê? Para não interferir no nosso arbítrio, né? Na nossa capacidade de decisão e escolha. É uma desculpa meio esfarrapada, mas ao mesmo tempo é interessante porque senão a gente acaba indo na foice e o martelo, onde o Super-Homem é autoritário e com a mão de ferro dele, né? Ou a mão de aço, já que ele é um homem de aço, com a mão de aço dele, ele meio que vai impondo pra gente a paz em vez de deixar que a gente ache a paz por conta própria. E aqui o Super-Homem a gente vê ele justamente tentando fazer isso. Não uma questão da paz, mas tentando usar os poderes dele para uma coisa que realmente beneficie toda a população do mundo. Só que aí você vê que nem todo mundo vai estar tão apto ou tão acepto, vai aceitar de tão bom grado a ajuda do Super-Homem. Primeiro porque pode desconfiar, nem todo mundo aceita a bondade dos outros de maneira assim tão facilmente, né? Nem todo mundo aceita a caridade, tem algumas pessoas que são orgulhosas e não querem. Mas é interessante ver a tentativa dele. Ele atua basicamente como se fosse um Papai Noel por um dia. E apesar da comparação esdrúxula, pare pra pensar que você vai ver que realmente é isso. O Super-Homem se torna meio que um Papai Noel por um dia. Quem leu a história vai entender, eu não vou entrar em detalhes porque seria spoiler. Enquanto isso a gente vê o Batman. A história do Batman também é muito interessante. A gente está acostumado a ver o Batman somente lutando contra o crime. Sempre é o Batman, o Bruce Wayne sempre teve pouca atuação no momento de ajudar as pessoas de Gotham. E aqui a gente vê justamente o contrário. Né? Ele tira aquele mito de que na verdade ele é o Batman e o Bruce Wayne é um disfarce. Ele consegue e concilia de forma excelente as duas facetas dele, né? As duas personas. Ele é o Batman de maneira eficiente e ele também é o Bruce Wayne de maneira eficiente. Como assim? Ele vê que o Bruce Wayne tem capacidade de ajudar as pessoas. Como? Não vou dizer porque é spoiler, mas ele vê que tem e ele decide fazer isso. Enquanto ele ainda atua como Batman, ajudando. Dentro disso, tanto da história do Super-Homem quanto do Batman e da Mulher Maravilha, que você também vê a questão de como é que você ajuda alguém que não quer ser ajudado.
Ou como é que alguém que não sabe a minha realidade, ou não convive com os problemas que eu convivo, pode me ajudar? Né? Será que ela realmente tem esse poder de me ajudar se ela não sabe as coisas que eu passo, ou se ela não vive como eu vivo? Né? Então, quando você pega todos essas três principais que eu vou colocar assim, né? As três histórias principais para mim são a do triunvirato, né? A tríade. Então, quando você pega essas três histórias, todas elas são belíssimas por um simples fator. Elas são extremamente humanas, muito humanas. E por isso que eu disse que me conquistou e me surpreendeu tanto, porque não é algo que eu espero de um material vindo da DC. Eu não vou me prolongar com relação a isso não, tá? Não vou me prolongar com relação à resenha desse material, porque esse é um tipo de material que, sinceramente, é interessante que você tenha. Mesmo que você não mantenha esse material, mas é interessante que pelo menos você dê uma lida. Eu geralmente não gosto de falar obrigatório, porque eu acho que fosse ninguém é obrigado a fazer nada. Mas fica a minha recomendação fortíssima de que mesmo que você não fique com esse material, dê uma lida nele para você ter uma noção do que foi feito aqui, sabe? Esse momento que foi retratado e principalmente da arte do Alex Ross, que dispensa comentários. Eu falar qualquer coisa sobre a arte do Alex Ross aqui é desperdiçar tempo, desperdiçar o ouvido de vocês, desperdiçar os olhos. Então a arte do Alex Ross é suprema, man. Suprema. Algumas pessoas não vão gostar, vão reclamar, vão achar ruim, problema delas. A maioria acha suprema, eu acho suprema, tô pouco cagando porque os outros acham. Mas eu acho show de bola. Aí depois disso tudo a gente tem a última história, que é uma história da Liga trabalhando em um prol maior, né, dadas as devidas introduções, aí que eu acho que pecou um pouco. Todos os personagens da Liga, ou pelo menos os mais importantes, eles têm basicamente um epílogozinho bem rápido, bem breve, uma introdução assim, ó, esse é o Flash, ele fez isso, aquilo, blá, blá, blá. 2 páginas para cada um ser introduzidos e acabou, depois você tem a história da Liga. E aí é correria até você terminar também. E depois, obviamente, a gente tem extra pra caralho aqui nessa obra. Tem muito extra. Extra demais. É uma obra cara, R$ 120. Eu recomendo que você pegue com desconto, obviamente, né? Não pague o preço de capa, apesar de que vale R$ 120 pela qualidade que você tem, pela quantidade de páginas, pela arte do Alex Ross, pela história. Realmente vale R$ 120. Contudo, fica difícil, eu sei, pagar esse preço inteiro, né, o preço full. Então se você puder, pega desconto no Amazon, R$ 80, R$ 70. Se você achar até R$ 70, R$ 80, pode pegar que R$ 40 de desconto já é bastante interessante, né? Eu ia falar bastante útil. Mas pode ser também, então. Então é isso, meus jovens, não vou me prolongar mais, eu espero que vocês tenham gostado. Leiam esse material, quem já leu, cuidado com os spoilers, mas comenta aí o que você acha, por que essa obra é tão interessante assim, por que ela é tão importante, beleza? Vou ficando por aqui, it's your time to shine, como eu já disse, você vai deixar o seu comentário aí que eu tô ligado, você não vai deixar o seu brother na mão, eu vou dar aquele um beijo, um queijo pra vocês e até a próxima resenha do Nerd Rider.